uma tentativa, de novo, da elite latifundiária, escravocrata, de legalizar a invasão e destruir as terras indígenas, né? O marco temporal foi aprovado na Câmara dos Deputados, como PL no 490, e está em discussão no Senado, como projeto de lei 2903. Eu chamaria de um genocídio legislado, ou seja, um genocídio aprovado pelo Legislativo. É uma invenção, uma tese espúria que nunca esteve em nenhuma lei brasileira, muito menos na nossa Constituição. Vamos rever rapidamente algumas das teses absurdas desse marco temporal e as suas consequências. Pelo PL 2903, só estão protegidas as terras indígenas ocupadas até 1988. O artigo 231 da Constituição não prevê isso. Na época, muitas tribos se encontravam expulsas de suas terras. É expressamente proibida a exploração de minério ou de madeira em terra indígena. O projeto permite a instalação de projetos produtivos dentro da terra indígena. Há dezenas de processos de revisão ou ampliação de terra indígena em curso. O PL 2903 impede novas demarcações e interrompe os processos em andamento. Os povos indígenas preservam sementes e espécies nativas. O PL 2903 permite a agricultura em terras indígenas com sementes transgênicas que contaminam o solo. É isso. O PL 2903 é um crime. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que já foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Enquanto isso, no STF está sendo votada a tese do marco temporal, ou seja, se o marco temporal é vamos dizer assim, uma teoria jurídica aceita dentro da Constituição brasileira. Mas isso não anula o processo que está ocorrendo no Senado Federal e sobre o qual a gente tem que ficar de olho, né? Esses pontos aí que a gente falou são muito relevantes, porque, se aprovado, o marco temporal, esses projetos produtivos aí vão ser legalizar garimpo em terra indígena, né? Promover a poluição dos rios em função do garimpo, a expulsão dos povos de suas terras, o fim da demarcação das terras indígenas. E é mentira quando eles dizem que, sem o marco temporal, os indígenas terão 1/3 da terra do Brasil. Bom, primeiro que o certo seria eles terem muito mais terra do que eles têm hoje. Mas, mesmo assim, atualmente, as terras indígenas demarcadas, que não estão todas ocupadas, elas não passam de 14% do território brasileiro. E não vai aumentar se você derrubar o marco temporal. O que você vai fazer é garantir que algumas demarcações que estão sendo ainda homologadas pelo Ministério da Justiça sejam regulamentadas. E aí sim poderá ser ocupado. O deputado Ricardo Salles, né, que foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, ele foi agora, ele é o relator, né, lá da CPMI do MST, né, que é o que está ocorrendo na Câmara dos Deputados e no Senado. Esse Ricardo Salles acabou de ser indiciado por exportação ilegal de madeira. Ele é um dos principais defensores do marco temporal. Para vocês terem uma ideia, ele largou a CPMI do MST para pressionar o povo pataxó no sul da Bahia. Vamos dar uma olhada nessa reportagem que a gente mostra o que é o Salles invasor. Comissão Parlamentar do Congresso. Na sexta-feira, 25, fora da agenda oficial da CPMI do MST, os deputados Ricardo Salles e Luciano Zucco estiveram no território indígena Barra Velha, do povo pataxó, no município de Porto Seguro, na Bahia. Se o senhor está falando isso, o senhor vai ter que aprovar. Não, nós já sabemos, não tem problema. Nós já sabemos. No caso, o processo está rodando aí, né?
Intimidaram e ameaçaram os indígenas. Vocês entraram na casa do cara, estouraram o cadeado, arrancaram o vaqueiro daqui de dentro, então aqui dentro. Não, o senhor tem Mas que me aprovar isso. quem falou isso? Tem que me Falou aprovar. isso? Cadê a Você falou prova, isso pra Eduardo? ele? Não, eu Tá falei gravado? isso. Cadê a prova? Falou que entrou aqui. Não, tá gravado. Salles e Zuco entraram sem pedir autorização à FUNAI. Mais um crime. A fazenda tá aqui, ele que abriu o cadeado, ele que botou na igreja. Não foi nós que abriu, não? Grava, pode gravar o que tá acontecendo Vocês aí. veem qualquer árvore, né? Da forma que vocês viram. Mas você tava provando, Mas se vocês não provam que nós fizemos isso, tava aqui pra saber? pra vocês falar, vocês têm que aprovar que nem nós, entendeu? A intenção era criar uma cena e criminalizar a ocupação com base em mentiras. Você tem um filho chamado Renato? Eu não sei, não tenho. Você não sabe se você tem um filho? Hã? Eu tenho um filho que chama Renato. E ele tá aí? Não, mas não tem nada a ver com isso, Eu tenho um filho que chama Renato. Não sabia, Ralelió. Ele tá orientando pra não falar nada. Tá gravado, viu? De acordo com o cacique Zeca Pataxó, o território está todo demarcado e aguarda a homologação do governo federal. Um caso como tantos outros pelo Brasil que dependem de ação efetiva do Ministério da Justiça. E já doa a terra pra vocês arrancarem uma família aqui de dentro. Tem prova, Então, quem tem- falou? Tem prova, cadê teu chão? A prova é você aqui dentro. Você Você prova tem uma não, prova. nós Você entrei tá aqui, numa mas fazenda ele dos aqui, outros. nós- Nessa semana veio o castigo. Ricardo Salles virou réu por vários crimes. Em 2020, ele passou por cima do IBAMA e autorizou a exportação de madeira ilegal no Pará, quando era ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. Salles vai responder por associação criminosa, facilitação ao contrabando, advocacia administrativa e obstrução à fiscalização ambiental. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Tá Qual é qual o seu seu nome? Ricardo. Ricardo, né? Ricardo, né? No dia da votação do marco temporal no STF, indígenas em todo o Brasil foram às ruas para protestar e defender seus direitos. Porque é nela que estamos aqui produzindo. E é aqui que ela está nos dando também. Porque ela produz, ela dá água, ela dá fruta, ela dá ar. Nós não queremos morte dela. Porque se tem a morte da terra, tem as nossas mortes. Mas as nossas mortes também não vai ter, porque a gente vai viver, vai lutar contra isso. Salve, parente, não marco temporal. Vamos lutar e vamos defender a nossa casa. Não devemos trocar a nossa mãe terra pelo marco temporal, pelas bandidades que está acontecendo no Senado. Porque nós, na bandidagem, quando tem aqui, querem implantar dentro das nossas terras, e nas nossas terras não vai ter, porque a gente vai lutar pela vida. Senadores da região sul dizendo que demarcar terra indígena no Brasil afeta a economia do Estado brasileiro é uma mentira. Afeta, sim, afeta o meio ambiente, se não demarcar, afeta as mudanças climáticas, afeta sim o aquecimento global e afeta todas as gerações futuras no mundo. Nós, povo da floresta, queremos o Supremo Tribunal Federal anulem urgentemente, porque esse marco temporal não é bom para os povos indígenas. Isso vai acabar os nossos direitos, violações, culturas, tradições. Nós, povo Yanomami, não queremos isso. Nós queremos Supremo Tribunal anule urgentemente. Precisamos autoridades tomar as providências isso.